Olá, olá, amigo que nos acompanha a partir de agora. Hoje nós estamos com um podcast especial falando sobre um assunto muito importante, inclusive para você morador aqui da nossa região, de Resende, de Itatiaia, você às margens do Rio Paraíba do Sul, você que conhece o sistema elétrico. A gente fica com dúvida, a gente chega em casa, aperta um botãozinho, a gente acende uma lâmpada, a gente não sabe como que existe todo um trabalho, existe todo um corpo técnico para que a gente tenha isso em casa. E existe também planos, existe segurança e hoje nós vamos estar aqui conversando com o Cristiano Neves Simão, coordenador do PAI da Eletrobras. Ficou com dúvida? Não entendeu nada? Eu também não, mas quem vai estar se apresentando e explicando melhor é o Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano, ao nosso podcast. Eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e já embalando na primeira pergunta aí sobre o PAI. Vamos lá, boa tarde, Lucas, boa tarde, ouvinte. Meu nome é Cristiano Neves Simão, eu sou coordenador do PAI, o Plano de Ação de Emergência, das usinas da Eletrobras Operação Sudeste. Primeiro, antes da gente entrar aí no assunto, gostaria de agradecer a oportunidade, abrir as portas aqui para a gente trazer esse tema, que é um tema bastante importante, e é essencial a gente levar essa informação, uma informação de confiança, a informação correta para a população, para a gente evitar combater aí notícias falsas, evitar pânico na região. Então é extremamente importante. Então obrigado por abrir aí e por nos proporcionar essa oportunidade de levar a informação para a população. Nós é que agradecemos, até porque na correria nós estamos aí inclusive com um simulado que está acontecendo nesta quinta-feira aqui na região. Mas antes eu preciso que você explique pra gente o que é o PAI, essa sigla, P-A-I. O PAI é o Plano de Ação de Emergência. Ele estabelece os procedimentos que devem ser adotados em uma situação de emergência. Esse plano é uma exigência legal, que vem da Política Nacional de Segurança de Barragem, e ela visa trazer ainda mais segurança para a população, e para o empreendimento. E é importante a gente ressaltar, para a população, para não se preocupar. A barragem é extremamente segura, muito bem monitorada, está operando normalmente. Então todas essas atividades que a gente está fazendo é para atender a legislação e para trazer mais segurança para a população. Esse plano, Cristiano, ele fala, ele analisa, ele tem um estudo de riscos, dos problemas, do que pode acontecer e de que forma a população, a empresa, as autoridades, ela tem que se comportar. Acontece, inclusive, nessa quinta-feira, esse simulado. Mas antes, explica pra gente o que seriam essas emergências, o que seriam esses sinistros, esses problemas que poderiam acontecer para que a população tenha ciência. A gente tem a usina aqui, se eu não me engano, ela é datada de 1968, 69, né? Errei por 1,69 e agora com essa questão, enfim, que risco? Explica, apesar de toda a segurança, como você já salientou. Perfeito. Todo empreendimento, tudo existe um risco. A gente fala, existe risco de rompimento da barragem, então a gente não pode falar que esse risco é zero, mas ele é praticamente zero. A gente está aqui embaixo de uma estrutura, existe uma segurança. Eu não posso falar que o risco é zero dessa estrutura cair, mas esse risco é praticamente nulo. A gente está andando na rua, eu não posso falar que o risco é zero de cair um raio em cima de uma pessoa. Mas esse risco ele é praticamente nulo. E a barragem é a mesma coisa. Existe esse risco de rompimento, que ele é um risco praticamente nulo. E o que a legislação ela faz? Ela estabelece para que a gente, apesar de ser uma situação completamente não esperada, uma situação que a probabilidade de ocorrência é mínima, é nula, a legislação ela estabelece para olharmos para aquela situação e estabelecermos esses procedimentos, porque isso visa salvaguardar a vida da população. Então é extremamente importante a gente tratar disso. E o plano de ação de emergência, ele trata de emergência na barragem. É uma emergência, a gente não especifica o tipo de emergência, é qualquer emergência que implique em risco de rompimento da barragem. A gente está tratando aqui, nesse PAI, sobre rompimento de barragem. Então qualquer risco, galgamento, piping, qualquer risco que envolva risco de rompimento da barragem, a gente está tratando nesse plano. Então esse plano ele vale para qualquer um desses riscos. E a gente faz um estudo para poder identificar quais são as regiões que seriam afetadas nessa
nessa situação de emergência, para que a gente possa estabelecer em conjunto com as defesas civis quais são os planos, né, que devem ser adotados nessas situações aí de emergência. Em Itatiaia, Resende, Porto Real, são cidades que ficam posterior à represa do funil. Inclusive, amigo que acompanha a gente, você não teve a oportunidade de conhecer a usina do funil aqui. É um lugar incrível, vale a pena você conseguir ter acesso para fazer um passeio turístico. Inclusive, depois eu vou pedir uns contatos com o Cristiano para a gente poder divulgar para abrir as portas da usina. É um lugar incrível. Então, as cidades ficam posterior à usina. Numa emergência, num rompimento, essa água ela extravasa e passaria, então, por essas cidades, né, pelas cidades posterior. Esse estudo, então, esse plano, né, o plano, explica para mim, é plano de... Ação de emergência. O plano de ação de emergência, ele leva em conta esse risco desse rompimento, né, e quais as ações que precisam ser feitas. Por exemplo, no simulado que vai acontecer agora, nessa quinta-feira, que está acontecendo de manhã, como que funciona? O que a população entende? O que vai acontecer? Como que essa informação vai ser passada para o povo na prática? Perfeito. Eu vou falar um pouco como que funciona a implantação do PAI, né, para a gente poder falar do simulado que está ocorrendo, né, no município de Resende nessa quinta-feira. Então, a gente divide a implantação do PAI em 4 atividades principais. A primeira atividade é o cadastramento da população, que ocorreu em Itatiaia e ocorreu também em Resende. Na zona de autossalvamento, que a gente chama, são os 10 primeiros quilômetros, né, depois da barragem. Então foi feito esse cadastramento. Esse cadastramento é para a gente conhecer as particularidades da população daquela região. Então eu preciso saber se tem alguém com algum tipo de deficiência de locomoção, eu preciso saber sobre PET, eu preciso saber a quantidade de pessoas, para que eu possa elaborar o plano de ação de emergência e as defesas civis possam elaborar os planos de contingência condizentes com as características daquela população. Então, para dimensionar tudo, precisa saber de todas essas informações. Então, por isso a gente faz o cadastramento. Posteriormente, a gente faz a implantação da infraestrutura. Então, quais são essas infraestruturas? As placas de sinalização são placas indicativas de rota de fuga e de ponto de encontro. Usual, as pessoas conhecem muito já essas placas de rota de fuga, que são placas, essas verdinhas, né, que encontram em prédios e tal, que indica a rota que deve ser seguida em uma situação de emergência, seja ela qual for. E a placa que a gente está implantando é exatamente assim, né, que já foi implantada em Resende. São placas laranja e azuis, né, que indicam a direção que a população deve seguir em situação de emergência, que é em direção aos pontos de encontro. Essas placas de ponto de encontro também já foram implantadas em Resende, né, que são os locais seguros, né, em localidades altas nos municípios. A gente também implanta um sistema de comunicação e alerta, que a gente precisa ter uma forma de comunicar de maneira global, rápida e direta com a população. Então, se a gente tem uma situação de emergência na barragem, eu preciso comunicar à população, né, para que a população possa iniciar a evacuação. A gente estava num colégio Olavo Bilac em Resende hoje, e eles fizeram, semana passada, um simulado de evacuação no colégio. Então tocou a sirene do colégio, eles saíram, desceram e se encontraram na quadra. Exatamente a mesma coisa, só que numa proporção, na dimensão municipal. Então a população vai seguir aquelas rotas e se encontrar e se direcionar para os pontos de encontro. E essa forma da gente notificar é através do sistema de comunicação e alerta. A gente tem 3 sistemas de comunicação e alerta. Um é por sirenes, que são sirenes fixas, que já foram algumas implantadas. Outras sirenes móveis, que são sirenes acopladas em carros, né, que ele percorre em trechos ali de interesse. E outra através de um aplicativo chamado Alert Indivíduo, né, que inclusive eu aproveito aí para pedir para a população, para o ouvinte, baixar esse aplicativo Alert Indivíduo. É um aplicativo gratuito, disponível na Apple Store, na Play Store. Baixe o aplicativo, se cadastre, porque é uma segurança para a população e é uma forma de comunicação com a população. Então, através dessa notificação, desses sistemas, que são 3, a população vai se direcionar seguindo as placas de rota de fuga em direção aos pontos de encontro. E o simulado ele vai ocorrer exatamente dessa maneira na região de Resende. Você falou que aqui em Itatiaia, em Resende, foi feito esse cadastramento. Eu me lembro, funcionários da empresa passaram de casa em casa, fazendo um levantamento, né, dessas informações. Quem mora, idosos, essa coisa toda. E no caso do simulado, qual é o procedimento, vamos dizer, né? O que vai acontecer? A sirene tocou, o que acontece?
Para que quem entenda, inclusive, são quais bairros nessa quinta, em Resende, quais são os bairros que vai ter o simulado? São 2. Isso, no Colégio Municipal Chico Mendes, que fica na comunidade Terra Livre, e no bairro Bela Vista. Né? São os 2 bairros que a gente vai realizar. Essa definição ela foi feita em conjunto com as defesas civis municipais e estadual do Rio de Janeiro. Né? Em conjunto a gente estabeleceu esses pontos de encontro, então ele vai ocorrer, né, nesses 2 bairros. E como que funciona? Às 9h30 da manhã, já está estabelecido o horário, vão acionar, né, a gente vai acionar sirenes móveis, né, não vai ser feito o acionamento das sirenes fixas, isso também foi definido em conjunto com a Defesa Civil. Então vamos acionar sirenes móveis e vamos acionar o aplicativo Alerte Indivíduo. Né, a população, né, a gente pede para quem puder, né, pare suas atividades e se direcione de forma tranquila, seguindo as placas de rota de fuga, né, em direção aos pontos de encontro. Nesses 2 pontos de encontro a gente está com uma estrutura montada, a gente vai receber a população para poder passar a informação, para poder passar a segurança para a população, né, para poder ter essa troca, responder, tirar dúvidas da população. Então, na quinta-feira, às 9h30 da manhã. E essas etapas? A empresa está fazendo agora, você está trazendo essa informação, nesses 2 bairros em Resende. Eu acredito que isso é até numa questão de amostragem, né? De forma que pegue toda a população. Aqui na região foram instaladas torres, foi feito esse cadastramento. Quais são as próximas etapas e quais serão os lugares, os próximos simulados, enfim, como que é feito esse organograma, essa organização, melhor dizendo? Perfeito. A gente está em tratativa já com as defesas civis. Infelizmente a gente não conseguiu realizar em Itatiaia, fazia parte do nosso projeto, do nosso plano, realizar esse simulado tanto em Itatiaia quanto em Resende. Infelizmente nós não tivemos autorização para poder implantar as placas de sinalização e algumas torres, né, de comunicação. Então não tivemos essa autorização da municipalidade. Em função disso, a gente não conseguiu realizar o simulado. Que para eu realizar o simulado, eu preciso ter o sistema de comunicação e eu preciso ter as placas de sinalização, para que a população possa seguir em direção aos pontos de encontro. Então, como não tivemos ainda, a gente não conseguiu realizar o simulado. Mas temos expectativas, já estamos em tratativas, né? Temos expectativas do início do ano que vem, a gente conseguir essa anuência para implantar as placas de sinalização, e assim que a gente tiver isso implantado, a gente vai realizar o exercício simulado com a população de Itatiaia também. Além das sirenes, você falou aí que tem o app. O app é que nem essas mensagens de texto que chega de emergência, vai ter uma notificação em caso de situações? Isso, o aplicativo, né, vou repetir aqui, é Alerte Indivíduo. É um aplicativo gratuito, né? A gente tem algumas formas de comunicação através desse aplicativo, que quando você faz o cadastro, você vai poder receber através do próprio aplicativo uma notificação e também, se você cadastrar o seu celular, a gente envia a notificação através de WhatsApp. A gente tem essa possibilidade, caso o usuário permita, né, a gente fazer dessa maneira. Então, obviamente que quanto mais permissões o usuário der, melhor para a nossa comunicação. Todas essas informações elas são protegidas pela LGPD, né? Então a população pode ficar tranquila em relação a isso. É só uma forma mesmo da gente comunicar e trazer essa segurança. Então o aplicativo a gente consegue, através do próprio aplicativo e através do WhatsApp, mandar as mensagens, seja ela relacionada a uma situação real de emergência de barragem, seja ela relacionada ao simulado. A gente pode mandar falando, olha, na data tal vai ocorrer o simulado no município de Itatiaia, tal horário, para a população também, é uma forma de comunicação com a população. A gente vai fazer o comissionamento acústico dessas torres, né? Assim que a gente tiver a permissão para poder finalizar essa implantação. Então a gente pode aproveitar esse canal de comunicação para também comunicar com a população ali da região. Quando esse assunto entrou em pauta durante essa semana, muitos ouvintes entraram em contato, pessoas comentando na rua, e muitas pessoas também de mais idade, que têm uma certa dificuldade de entendimento, falam assim, não, mas isso não acontece, não, mas a água não chega aqui, a água chega aqui, não sei. Vai criando fake news e criando dúvidas que são realmente importantes. Uma das perguntas que a gente mais ouviu aqui na rádio é: a água chega aqui? Inclusive foi um dos motivos que a gente pesquisou. A gente achou um mapinha que eu vou estar colocando aqui para você poder explicar melhor. Essas áreas, é feito um estudo e existe áreas no município onde, nos municípios, tanto em Itatiaia quanto Resende e em toda a região, que temos o alcance da água, né? Onde a água realmente chega. Ela pode afetar
e causar um problema para a comunidade. Esse é um documento público, só para deixar claro, amigo ouvinte, disponível para qualquer um, é só no site que tem todas essas informações. E aqui nós estamos vendo o mapa de uma parte Itatiaia, outra parte de Resende. E aí fica aquela pergunta, Cristiano, a água chega até aqui? Pelo que eu entendo no mapa, eu acho que você vai explicar. Vamos lá. A usina está aqui, não sei se a câmera consegue... O notebook está legal, não está atrapalhando não? A usina está aqui onde está a mãozinha, a usina do funil. Isso. Deixa eu passar para cá para tentar explicar aqui um pouquinho. Vou até levantar, tá ok? Tá ok? Tá, então vou explicar aqui um pouco. Essa mancha, né, que a gente está vendo, um pouco translúcida aqui, essa seria a mancha de inundação, né, nessa região aqui, na região de Itatiaia, que é essa região, né, e aqui é a área do município de Resende, de cá do Paraíba, aqui é o Paraíba do Sul, né, então, isso, exatamente, aí é o Paraíba do Sul. Então, né, respondendo à pergunta aí, né, dos ouvintes, a água chegaria aqui no município de Itatiaia? Sim, a água chegaria. Numa situação de ruptura da barragem, a água chegaria. Né, como que a gente faz esse estudo? Né, a gente faz uma simulação, né, através de um software que a gente gera um cenário que a gente chama de um cenário crítico, né, um cenário bem conservador. Né? E aí, através desse cenário de ruptura, a gente faz a simulação e a gente identifica quais seriam as áreas afetadas, né? Velocidade do fluxo, risco hidrodinâmico e várias outras informações. Né? Um ponto que você colocou, esse documento é um documento público, ele se encontra disponível no site de Furnas, né? Então a população que quiser ter acesso, ela pode baixar, né? E aí tem esses mapas todos que eu estou falando. E ali mostra, né, nesse cenário crítico toda a área que seria afetada. Cristiano, só para interromper, desculpa, rapidamente, amanhã, nesta quinta, né, acontece aqui na comunidade Terra Livre, que é exatamente essa parte onde eu estou com a mãozinha, e mais para frente o bairro que está no outro mapa, que é aqui, que você falou que é o outro bairro, é o... Qual o nome do bairro? É Bela Vista. Bela Vista. Bela Vista. Se eu não me engano é aqui? Isso. Porque eu sou meio desligado em mapa. Aqui já é Resende. Mas voltando para Itatiaia, a impressão minha ou a cidade toda ficaria embaixo de água? Praticamente toda a cidade ficaria, né, numa situação de ruptura, ela seria afetada. Aqui nós estamos, a rádio, ela fica aqui é Vila Odete, a parte do centro da cidade. Nós estamos aqui no bairro Campo Alegre, Jardim Itatiaia e Campo Alegre. Esse mapa mostra o risco aonde a água chega, né? Aonde a água, num caso de risco, num caso de ruptura da barragem, com a palavra que você usou, essa água. Mas isso tem um tempo, isso depende de N fatores, depende do que aconteceu, depende do risco. Como que é feito, inclusive, como que é feito esse estudo? Porque é uma situação que não acontece, né? É feita uma análise de algo que não aconteceu. Pois é, a gente faz uma simulação, a gente tem softwares, né, que são específicos, né, para poder fazer essa modelagem matemática. Né? O software que a gente utilizou, esse estudo foi desenvolvido, né, lá por nós mesmos da engenharia da Eletrobras. A gente utilizou o software que chama HackRAS, é um software desenvolvido pelo Exército Americano, né, e aí ele tem diversas funcionalidades que nos permitem, né, fazer essa simulação. Né? Então, a gente consegue simular e consegue ter, né, uma sensibilidade. Obviamente, isso é uma estimativa, né, com base em todas essas aproximações que são consideradas ali nesse modelo, né, mas a gente consegue ter uma noção de mais ou menos qual é a área que seria afetada. Né? E eu acho que esse é um ponto bastante importante, né, porque quando a gente pega esse mapa, e principalmente aqui nessa região de Funil, nós estamos falando aqui de diversos grandes municípios que estão situados às margens do Paraíba do Sul. Né? Então, a mancha ela vai percorrendo essa região ajusante e ela vai afetando o município. Aí a gente está mostrando Resende. A gente Cidade Alegria, Primavera, a grande alegria, melhor dizendo, é totalmente também comprometida. Pois é, então assim, isso acontece em Barra Mansa, isso acontece em Volta Redonda, porque os municípios eles estão muito próximos ali da calha Porto do Rio. Real, o próximo município. Porto Real, exatamente. Então eu falo muito isso. O mais importante de tudo isso é mostrar, né, para a empresa, para a alta direção, para os engenheiros envolvidos, para todo mundo, para a comunidade, para a defesa civil, né, a importância que a gente tem que dar para a segurança da barragem. Esse é o aspecto, acho que, mais relevante, porque, de fato, uma ruptura de um empreendimento como esse seria uma situação completamente catastrófica. Então, trabalhar para você garantir
né, de toda maneira a segurança do empreendimento, que é o que a gente já faz, né? Como você bem disse, essa barragem aí, ela a construção começou em 65, o início da operação em 69, então a gente tem em torno de 55 anos desde o início da operação, né? A Política Nacional de Segurança de Barragem, ela é de 2010. Então a gente faz segurança de barragem desde a década de 70, 60, 70, com esses empreendimentos. Nunca tivemos uma situação de emergência, nem nessa, em nenhum empreendimento nosso, nenhuma barragem nossa, a gente teve situação de emergência da barragem. Então é uma situação que ela não ocorre nas barragens, né? Então, mas isso serve para mostrar a catástrofe para a gente se dedicar e se especializar cada vez mais em segurança de barragem. Agora uma outra dúvida que também chega, eu vou pedir para você beber uma água, né? Senão você vai ficar sem voz. Uma outra, vou pôr um outro slide, um outro documento, é que a pergunta à população fica com aquela dúvida sobre... É porque o que acontece? As pessoas assistem muito filme de televisão que acontece aquela coisa toda, né, de catástrofe. Tem um filme chamado A Onda, que é um vale onde cai um barranco, vem uma onda como se fosse uma tsunami. E aí a gente tem aqui um outro desenho que a gente... Deixa eu pôr no modo tela cheia. Que a gente tem aqui cores mostrando vermelho, verde e azul. Essa água, numa situação de emergência, ela vai crescendo como se fosse uma água subindo ou ela vem em formato de onda com capacidade de derrubar as coisas? Como que funciona isso? Ótimo, esse mapa aí é um mapa de risco hidrodinâmico, né? E aí ele mostra esse tipo de inundação. A gente tem a inundação que a gente chama de estática, que é essa inundação que você falou, que ela vai subindo o nível, né, mas sem eu ter uma velocidade de fluxo, de arraste. E a gente tem a inundação, né, dinâmica, que ela vem com uma velocidade muito grande. Né? E talvez esse filme, eu não vi o filme, mas talvez, né, pelo que você está falando, esse filme ele tinha exatamente essa dinâmica ali. Né? A onda vem, é uma onda do mar ali mesmo, ela vem arrastando aquelas coisas. Né? Então esse vermelho, ele mostra, né, que esse fluxo nessas regiões ela tem uma capacidade de arraste muito grande. Né? Arraste de estruturas, arraste de veículos, arraste de pessoas. Né? Então... é isso, e nas pontas ali onde está azulzinho, né, aqui a gente tem do outro lado, já é uma situação que já não tem mais essa velocidade toda do fluxo. Né? A água até chega nesses pontos, mas ela já chega com uma velocidade baixa. E aí esse plano de emergência, mais uma vez corrigindo, né? Ação de emergência. Ação de emergência. Ele consiste basicamente em informar a população por meio das sirenes, por meio do aplicativo, de aonde é o local seguro. Então, por exemplo, nesta quinta em Resende, você vai ter lá a comunidade, vai ter a plaquinha dizendo, aqui é seguro. Então, numa emergência, se você for notificado, se a sirene tocar, enfim, seguindo o protocolo, você precisa se direcionar a partir daqui. Então, o mapa, ele indica o que seria a área segura, que é onde, consecutivamente, vai estar a placa. Correto? É isso mesmo? Exatamente, perfeito. Né? Tem as placas de rota de fuga, elas estão direcionando para os pontos de encontro. Os pontos de encontro são esses locais seguros. Então, aqui, para a gente ver amanhã, né, aqui só está mostrando um ponto. Salvo engano, aqui está, né, distante, salvo engano, o ponto de encontro que a gente vai fazer amanhã, ele fica nessa região. Uhum. Né, então, fora da mancha de inundação, né, que é no Colégio Municipal. Então, um ponto alto. Que é um ponto alto, exatamente. Está fora da mancha. E tem uma placa lá. Tem uma placa de ponto de encontro, exatamente. Esse é o conceito, é isso que a gente quer passar para a população. Né, para que a população saiba, né, se tiver uma situação de emergência da barragem, o que eu preciso fazer? Né, então isso é segurança da população. Né, a gente vive num país que não tem esse conceito de prevenção, né, essa cultura, né, de evacuação. Em vários outros países eles têm esse conceito já desde as crianças nos colégios. Né, a gente quer, né, colocar essa cultura na população, né, inserir isso na população. Então, porque é importante que a população saiba o que fazer. Então, numa situação de emergência, por menos provável que seja, é importante que a população saiba, se ela ouvir, né, a notificação, a sirene, né, determinando uma situação real de emergência para fazer evacuação, que ela siga as placas em direção aos pontos de encontro, que são os locais seguros naquela região ali onde ela se encontra. Muito bacana você ter essa informação sempre de forma de prevenção.
que é o que a gente está falando, a importância de se ter de prevenção para garantir a segurança. E a outra pergunta que chegou muito é aquela coisa do tempo, né? Você falando de onda, mas como que funciona isso? Não, e se a sirene tocar, a gente tem que sair correndo ou dá tempo da gente pegar os documentos e a bolsinha? A gente vê isso muito, a gente tá rindo porque a gente vê isso muito, infelizmente tem acontecido muito em região serrana, a gente tem visto vários lugares que estão instalando sistemas de sirene, onde o morador às vezes fica resiliente de sair, né? E acaba, infelizmente, acontecendo catástrofes, porque o morador acha que aquilo não acontece. Então nós tivemos aí Teresópolis, a região aqui de São Paulo, de Ubatuba, alguns lugares com sistema de sirenes, mas que, enfim, por falta de instrução. Então aqui a gente está trabalhando com a informação. De certa forma, então, existe esse estudo, ele consta um tempo ou é algo que não dá para ser calculado? Tipo, rompeu a barragem, e aí, quanto tempo leva para essa água daqui chegar até Porto Real, chegar até Resende ou chegar até Itatiaia, que é a primeira cidade? Antes de eu falar o tempo, né, porque eu acho que pode ser alarmante, eu vou falar um pouco do conceito de segurança de barragem para que a população entenda. A gente tem, dentro do plano de segurança de barragem, a gente tem 4 níveis de segurança, né? O nível verde, o nível amarelo, o nível laranja e o nível vermelho. Quando a gente fala de rompimento da barragem, plano de ação de emergência, a gente está falando entre o nível laranja e o nível vermelho. A gente está próximo da iminência de ruptura. Então, isso é importante. O que é mais importante? A partir da condição laranja, que a condição verde e a condição amarela, não existe qualquer anomalia que implique em risco para o empreendimento no curto prazo. Então, assim, se eu tenho uma anomalia, eu estou em estágio amarelo, eu preciso dar atenção, eliminar aquela anomalia para voltar para a condição verde. Mas eu não implica em risco para as estruturas. A condição laranja já tem uma anomalia em estágio mais avançado. Então, a partir da condição laranja, as defesas civis, a alta direção da empresa, e todos os agentes internos e externos, eles já estão envolvidos para poder estabelecer quais as ações a serem tomadas. Então, por exemplo, quando a gente faz o estudo de ruptura, o tempo de chegada da onda a gente considera a partir do início da ruptura, até a chegada da onda. Em Itatiaia, em torno de 10 minutos a onda já chegou. É muito próximo. A gente está falando ali de mais ou menos, seguindo o rio, mais ou menos uns 5 quilômetros. Ele chega ali no... A cidade está aqui, Isso, ou seja, no início da área urbana aí, exatamente. Da represa do funil até a área urbana daria 5 minutos. Não, 5 quilômetros, mais ou menos 5 quilômetros. Desculpa, 5 quilômetros. Assim, o tempo de chegada eu não lembro de cabeça, mas eu estou dando uma dimensão. Uma estimativa. O tempo de chegada, da onda, a partir do início do rompimento, em torno de 10 minutos já está chegando ali. Obviamente uma onda ainda menor até chegar à maior onda ali mesmo. Mas enfim, a chegada, você começa a ter variação do nível pela ruptura a partir de mais ou menos aí, uns 10 minutos. Só que o que é importante numa situação de emergência, que você tem uma ocupação urbana densamente povoada, a jusante, que a gente chama que é depois da barragem, essa evacuação ela precisa ser feita de forma preventiva. Se de fato eu tenho uma anomalia que implica em risco para o empreendimento, eu preciso avaliar, ponderar essa ocupação, porque a população de Itatiaia é o quê? 15 mil pessoas? 30 mil pessoas? Mas 6 mil fica em Penedo. Em Penedo. Então, se a gente pensar aí... 20 e poucos mil. 20 e poucos mil. Vamos considerar que tem 20 mil pessoas ali na parte central afetadas ali e tal. Você não faz evacuação de 20 mil pessoas em 10 poucas minutos. horas, em 10 minutos, você não faz. Então, obviamente, você leva em consideração todo esse aspecto, isso não só de Itatiaia, Resende, a população é maior que 100 mil habitantes, então você leva em consideração e faz uma evacuação preventiva se de fato você tiver uma anomalia em estágio avançado. Isso aconteceu nos Estados Unidos relativamente recente, a barragem de Oroville. Eles evacuaram uma população, salvo engano, em torno de 120 mil pessoas, uma população bem grande. A barragem, felizmente, não rompeu. Existia um risco, por prevenção, por precaução, tiraram a população para um local seguro. Felizmente, não rompeu. Então, é isso. Precisa trabalhar de forma preventiva, precisa ter cautela e precisa ponderar e levar tudo isso em consideração. Se eu tenho uma população muito grande, muito próximo da barragem e existe uma anomalia de fato em estágio avançado e existe esse risco mesmo de rompimento, eu preciso fazer essa evacuação. E o que chama muita atenção são os mecanismos de controle. Assim como você iniciou falando esse nosso bate-papo, a empresa ela trabalha com isso constantemente. Então isso é muito bom porque garante exatamente a integridade dessa estrutura. É algo realmente fascinante. Você precisa ir lá, amigo, conhecer
Eu poderia até pedir para o Cristiano citar exemplos de controle, mas são vários controles de tudo. Então se controla tudo dentro não só daqui, mas a gente fala o plano ele é aplicado a nível de todas as barragens, correto, né? Você fala de todas as barragens do setor? Exato. Na verdade, todo tipo de barramento, seja ele mineração, hidrelétrica, abastecimento, precisa fazer esse plano de ação de emergência. E um ponto que você comentou, e eu faço questão de enfatizar, né? Não vou entrar no detalhe dos tipos de instrumentos que a gente tem, né? Mas é importante que a população saiba, né, que as estruturas, todas as estruturas da barragem de funil, né, da usina de funil, a gente tem instalado 733 instrumentos ao longo de todas as estruturas. Esses instrumentos eles monitoram constantemente, né, o comportamento da barragem. Então, como eu falei, essa usina ela é da década de 70, né, a operação dela. Desde então, a gente tem instrumentos monitorando, a gente sabe exatamente o comportamento dela. Se eu tiver uma situação que foge daquela normalidade, daquela condição normal dela de estrutura e de estabilidade, automaticamente aquilo ali já vai ser verificado e constatado para que as ações sejam imediatamente tomadas, né, e você volte para a condição verde, que é a condição normal de operação da barragem. Então, existe essa instrumentação, né, para poder dar essa garantia de segurança da barragem. Além disso, a gente tem equipe, né, de especialistas, a gente tem um departamento de segurança de barragem no Rio de Janeiro, né, com engenheiros especialistas na área de segurança para poder garantir a segurança do empreendimento. Então, de tempos em tempos, fazem a fiscalização, inspeção, né, em todas as estruturas, emitem relatórios para a agência. A agência faz essa fiscalização em conjunto com uma junta de consultores. De tempos em tempos, a gente precisa contratar consultores independentes para emitir esses relatórios, né, de segurança da barragem. Então, por que eu estou falando isso? São vários agentes, várias agências envolvidas para poder garantir a segurança do empreendimento. Se houver qualquer situação anômala, obviamente isso vai ser detectado, né, no decorrer desse tanto de aparato aí para poder fiscalizar e para poder monitorar essa segurança. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos os funcionários da usina, das usinas, da barragem, não só os atuais, mas também aqueles que trabalharam. Eu estava conversando aqui com o Cristiano nos bastidores, eu perguntei para minha mãe na época da construção se ela não tinha essa preocupação. Minha mãe falou assim: Lucas, o seu avô trabalhou lá como vigia na época da construção. Ou seja, o impacto, além do controle do Rio Paraíba do Sul para evitar as inundações, a segurança do setor elétrico da nossa região, enfim, o impacto que a usina traz para a nossa região como um todo, eu acho que é muito legal. E todos os funcionários realmente se dedicam lá. Eu sou suspeito porque eu já trabalhei lá e o Cristiano trabalha, então ele está aí nessa batalha. Inclusive, parabenizar o simulado agora que acontece nessa quinta-feira. A gente fica muito ansioso, esperando para mais informações aqui em Itatiaia. Não só o nosso espaço, o nosso estúdio podcast, a Rádio Itatiaia FM vai estar sempre de portas abertas para poder garantir a informação para a população, para a comunidade da região fluminense. E antes da gente terminar, Cristiano, eu queria que você fizesse lembrar se ficou faltando alguma coisa de relevância para a população e também deixar os canais de contato, as pessoas que têm dúvida, como que elas fazem para poder tirar, caso queiram tirar alguma dúvida sobre esse assunto. Eu acho que a gente abordou bastante aspecto aí relacionado ao PAI, à segurança da barragem. E eu acho que a mensagem principal que eu gostaria de deixar para o ouvinte é: fique tranquilo, né? Existe uma equipe especializada, muito comprometida, trabalhando para garantir a segurança desse empreendimento. Então eu sempre falo, empreendimento, a usina, né? Ela é extremamente segura, né? Ela é muito bem monitorada, como eu falei, né? Ela está operando normalmente. Então esse trabalho ele é importante porque ele traz uma segurança adicional, né? Mas o principal, fiquem tranquilos que a barragem ela é segura, ela está estável, né? Eu até falo muito isso, a gente está o tempo todo na usina, né? O pessoal que trabalha na usina, o que é o coordenador executivo do PAI, né? A gente tem um agente que é o coordenador executivo do PAI, ele trabalha diariamente abaixo da barragem. Então, se fosse uma estrutura de alto risco, se fosse realmente o que muitas pessoas passam aí, infelizmente, nessas fake news, ele não estaria ali embaixo da barragem, né? Porque quem iria se expor a esse risco? Então, se a gente está ali diariamente, é porque a estrutura ela é segura, ela é bem monitorada. Então, fique tranquilo, né? E participe sempre que possível, sempre que tiver alguma atividade,
relacionado ao pai, participe, tire dúvidas, né? Você falou o canal, a gente tem um canal que é o Fale Conosco, né? Na ouvidoria, no site da eletrobras.com, né? Pode entrar lá, mandar sua dúvida, né? Mandar algum comentário, né? Se quiser alguma informação sobre o plano de ação de emergência, ele está disponível no site de Furnas, né? Acesse, baixe esse documento e a gente está à disposição, né? E por fim, né? Enfatizar isso. Muito se escuta, né? Tá acontecendo algum problema na barragem e tal. Notícias assim na rua, na padaria, numa praça. Né? A gente está falando da maior empresa do setor elétrico da América, uma das maiores do mundo. Né? Então existe um comprometimento, né? uma responsabilidade muito grande. Então, obviamente, se existir qualquer problema, isso vai ser notificado vias oficiais, né? Através do site da empresa, através da própria Defesa Civil, que está em contato constante com a gente. Então é isso. Né? O empreendimento é seguro, fiquem tranquilos e a gente está trabalhando para garantir essa segurança e para trazer cada vez mais segurança. E até a próxima, quando a gente for aqui de Itatiaia, de outros bairros de Resende, os próximos simulados, a gente espera estar colaborando. É só voltar aqui para a gente poder estar divulgando mais. E depois mandar pra gente a matéria falando sobre como foi, né? Todos os finalmente do simulado de agora, né? De quinta-feira, pra gente pontuar aí os resultados. E em Itatiaia também a gente espera ansioso que a Defesa Civil, que a Prefeitura, enfim, que todos os órgãos junto com a empresa possa resolver todas as questões. Aqui falta instalar as placas, né? Falta ainda algumas coisas para a gente poder ter isso caminhando. E, além de você, toda a sua equipe, enfim, bom trabalho para todos e até a próxima, Cristiano. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. A gente vai ficando por aqui. Continue acompanhando a gente. Tem sempre informação. Valeu, gente. Tchau, tchau.